Boa tarde, prezados alunos da turma QM 271, né, do IFRJ. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês as análises, né, de efluentes hídricos com os valores de DQO e DBO, né, respectivamente, demanda química de oxigênio, a DQO, e demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, né? Elas são análises bastante importantes a nível de efluentes hídricos, né? Porque permitem controlar despejos industriais, né? Em corpos hídricos, por isso o nome de hídrico, aí, em regra são rios, né? Mas também permite avaliar, né, os parâmetros de tratamento de água, né, que aparece aqui nessa imagem dessa estação de tratamento de água, né, e de estação de tratamento de esgotos também, que são as ETAs e ETEs. Então, destaquei essa imagem inicial para vocês aqui, né? E, como falei inicialmente, aí, o DQO e a DBO visam avaliar, a nível de laboratório, parâmetros de poluição, né, por material orgânico nesses corpos hídricos. Eu aqui faço inicialmente um agradecimento, né, a Sidney Seckler Ferreira Filho e a Fábio Campos, de onde busquei algumas imagens dessa aula que montei aqui e também divulguei para vocês no Google Classroom, esse site aqui, excelentes materiais de estudos aí, dessa fonte importante que eu usei na preparação da minha aula, e fica para vocês, para o estudo de vocês também, essa referência aí, né? Mas, especificamente da minha aula, eu gostei, escolhi, né, iniciar com essa imagem de um grande cano aqui jogando água sem nenhum tratamento, né, praticamente um esgoto ou um efluente industrial aí, não dá para saber, jogando essa água direto num corpo hídrico, aparentemente uma lagoa, né? Mas nosso objeto de estudo, a comparação da DQO e da DBO, uma breve definição das duas e um aprofundamento na análise de DQO. Numa próxima aula, falaremos da análise do DBO, né? Mas então, conceituando os dois, primeiramente aqui, a DQO, o destaque inicial, que ela, numericamente, a gente vai mostrar isso, é sempre maior que a DBO, a gente vai desejar explicar o porquê disso, né? Numa explicação inicial, a DBO está relacionada apenas, né, à demanda biodegradável, por isso o B aqui de bioquímico. Então, a DBO seria a demanda bioquímica de oxigênio e ela vai se relacionar, o resultado da análise dela, a parte da amostra, né, que é biodegradável. Então, por exemplo, nessa queda d'água aqui, se isso for de uma indústria, né, você pode ter vários compostos orgânicos do processamento da indústria, do rejeito, né, do descarte da indústria, mas pode ter aqui também nesse corpo hídrico, nesse despejo aqui, você pode ter materiais biodegradáveis. A DBO só vai captar, a nível de análise, a parte biodegradável. Já a DQO, né, que seria a demanda química, dá a ideia mais de tudo, né? Ela capta tudo, por isso o destaque aqui de qualquer material que possa sofrer oxidação. Né? Vamos ver que a DQO, na verdade, é uma análise que força a oxidação de tudo. Vamos ver que está em meio de ácido sulfúrico concentrado, de dicromato concentrado, o que garante esse grande poder da DQO, né, de oxidar qualquer material, né? Vamos enfatizar isso várias vezes. O aumento da concentração do DQO no corpo d'água deve-se principalmente a despejos de origem industrial. Ainda nessa introdução da análise de efluentes, a demanda química de oxigênio, em inglês Chemical Oxygen Demand, chamam COD, né? As iniciais em inglês de DQO, é a quantidade de oxigênio, a gente vai ver que em miligramas, né,
necessária para decompor quimicamente a matéria orgânica. Perceba que eu destaquei o quimicamente aqui. Enquanto que a demanda bioquímica, DBO, Biochemical Oxygen Demand, BOD, né? BOD em inglês, de novo, é a quantidade de oxigênio. Por que eu falei de novo? Um destaque importante inicial de que tanto a DQO como a DBO, elas medem miligramas de O2 por litro de amostra, ok, gente? Então, estou dizendo que, de novo, a quantidade de oxigênio em miligramas de oxigênio, de miligramas de O2, necessário para fazer isso biologicamente. Então, perceba que, enquanto a DQO faz, né, essa dosagem da quantidade de oxigênio necessário para decompor quimicamente a matéria orgânica, na DBO mede-se o fator aí biológico, como fazer isso biologicamente, no caso, por meio de micro-organismos. Agora, falando um pouquinho só da DBO, depois a gente fala da DQO e estuda a análise da DQO, o método de análise DQO por dicromato, mas então a gente fala um pouco da DBO. A DBO determina a quantidade de oxigênio dissolvido, abrevia-se OD, consumida por micro-organismos para decompor sob condições aeróbicas, se interessa aos micro-organismos, a matéria orgânica presente em uma amostra durante um período de tempo e temperatura específica. A determinação da DBO consiste em realizar uma medição inicial do OD, o OD é o oxigênio dissolvido, e depois uma medição final. O detalhe importante aqui, gente, se depois, né, OD, oxigênio dissolvido inicial, e depois o OD, oxigênio dissolvido final, do inicial para o final são 5 dias. Isso é importante, a gente comenta isso depois. 5 dias, os micro-organismos consumindo O2, né, numa temperatura de 20 graus Celsius, e o resultado será expresso em miligramas de oxigênio por litro de amostra. Sublinho de novo isso aqui, miligramas de oxigênio por litro de amostra, estamos falando da DBO. Idem para a DQO. A DQO também, o resultado será em miligramas de oxigênio por litro de amostra. Claro que um procedimento analítico diferenciado, mas expressam a mesma ideia, né, de avaliar a quantidade de material orgânico capaz de sofrer oxidação. Mas destaco que um outro método analítico, vamos ver para a DQO, mas o resultado também será em miligramas de O2 por litro de amostra. Aqui a DBO será referida como DBO 5,20, o 5 de 5 dias, o 20 porque fica a 20 graus Celsius, ou simplesmente se fala DBO 5, né? Essa referência aos 5 dias. A taxa do consumo de oxigênio depende de algumas características, claro, como temperatura, pH, que micro-organismos vão estar presentes aí, e, claro, o material orgânico da amostra, que é o que se está analisando em última análise. É importante aqui que quanto maior a DBO, numericamente, menor é o oxigênio disponível para as formas de vida subaquática e, de modo geral, isso será um indicador para avaliação da carga orgânica lançada nos recursos hídricos ou para verificação da eficiência de um sistema de tratamento de esgoto. Agora, falando da DQO. A demanda química de oxigênio, identificada pela sigla comentada aí, DQO, avalia a quantidade de oxigênio dissolvido consumido em meio ácido, que leva à degradação de matéria orgânica. Perceba agora o detalhe, gente. Sendo essa biodegradável ou não, né? Por que eu estou destacando biodegradável ou não? Porque é nesse ponto que a DQO se diferencia da DBO. Por quê? Porque a DBO vai medir apenas a parte biodegradável. Então, de forma simples, né? A DBO avalia uma parte, que é a parte biodegradável. A DQO avalia o todo, o biodegradável e também o não biodegradável. Então, se a DQO avalia o todo e a DBO avalia só a parte, que é o biodegradável, como a DQO avalia o todo, ela numericamente vai ter um resultado maior.
Lembra? Comentei o quê? Que ambos, as análises, né, dosam o quê, gente? Miligrama de oxigênio por litro de amostra, apesar de serem métodos diferentes. Mas estou destacando aqui que o DQO vai ter um resultado numericamente maior, porque ele capta, né? Tanto a parte biodegradável como a não biodegradável. E a DBO, biodegradável apenas. A resistência de substâncias aos ataques biológicos levou à necessidade de fazer uso de produtos químicos, sendo a matéria orgânica, nesse caso, oxidada mediante um oxidante químico. Está falando da DQO. Esse método, né, a DQO, é mais rápido que a DBO. Ele dura horas, gente, 2 a 3 horas. Lembra? A DBO, comentamos que era DBO 5. Por que era DBO 5? Porque levava 5 dias a análise. Ora, se a DBO leva 5 dias e a DQO é feita de 2 a 3 horas, né, na indústria e na vida, tempo é dinheiro. Então, é muito mais dinâmico o resultado da DQO. Ou seja, a DQO pode ser feita diariamente, né, para acompanhar uma estação de tratamento de água ou despejo de uma indústria, e a DBO é uma análise que precisa de 5 dias. Então, essa diferença de tempo, que é grande, vai explicar por que a DQO se faz diariamente para acompanhar uma estação de tratamento de água. A DQO é muito importante no controle de efluentes industriais. É usado nesse método, a gente vai comentar em detalhe, o dicromato de potássio a quente, e para águas destinadas ao abastecimento público, pode-se fazer com permanganato de potássio. Aqui um quadro comparativo da DBO e DQO, lembrando, né, as duas, você já sabe, os resultados são dados em miligramas de O2 por litro de amostra, importante sempre esse destaque. Mas comparações. Na DBO, ela é parecida com processos naturais, né? Porque lembra, tem a ver com o material biodegradável. Já a DQO, pouco parecida com processos naturais, acabamos de comentar que ela serve muito para controle de efluentes industriais, a DQO, tá certo? Então, é pouco parecida a DQO com processos naturais. A DBO, oxidação via MOs, micro-organismos. E na DQO, a oxidação, vamos ver agora detalhes da análise, via reagentes químicos. A DBO destacamos, 5 dias de análise, e esse rápido aqui, da DQO, são horas, 2, 3, 4 horas no máximo. Um outro detalhe, a DBO, pouca repetibilidade, e a DQO, melhor repetibilidade. Nessa fala inicial, uma vez dando essa aula, o aluno perguntou, mas professor, só vejo vantagens para a DQO e desvantagens para a DBO. Para que fazer DBO? Não é boa pergunta? Percebam, gente, a DBO ela tem resultados mais detalhados na parte de biodegradabilidade. E, em regra, isso é muito importante, por exemplo, nos parâmetros de avaliação de uma estação de tratamento de água. Então, a DBO tem coisas específicas, a gente fala especificidades que são necessárias. Mas, claro, ela não tem o quê? Rapidez. Então, apesar de ser lenta, ela é desejada por critérios específicos importantes numa estação de tratamento de água, né? E a DQO tem essas vantagens todas, principalmente, aí, no caso, a rapidez, mas ela não tem o caráter específico, que ela sai oxidando tudo. A DBO tem algo mais pontual, mais focado na biodegradabilidade, ok? Enfim, as duas são importantes, mas na rapidez, quando se precisa de rapidez, claro, a DQO é preferida e é feita diariamente, até porque o resultado dela é em horas. A DBO não tem como ter resultados diários, né? Até pode ter resultados diários, mas mais de 5 dias atrás, perceba? Então, ela faz uma avaliação, os resultados de DBO expressam algo que ocorreu há 5 dias atrás. Então, uma alteração de horas atrás exige a DQO. É essa a ideia. Aqui, um resultado, uma série de resultados de DBO e DQO. Em resumo, quando você olha assim de forma rápida, os valores de DBO são a metade dos valores de DQO. Eu mostrei aqui que a DBO tem uma relação de 1 para 2 com a DQO.
claro que de forma aproximada, mas, por exemplo, aqui, 340 está perto de 350 aqui, né? 700 seria o dobro. Enfim, você vê valores mais ou menos dobrados, às vezes um pouco menos, mas é uma relação próxima do dobro. Quando essa razão passa de 2, quando começa a ter mais do que o dobro do valor da DQO, significa uma carga industrial maior. Esse é o que importa nessa relação DBO-DQO. Mas, claro que essa relação numérica vai ser típica de um corpo hídrico. Se você faz várias análises de DBO num rio, né, com alguns descartes de indústria, alguns despejos industriais, e faz análise de DQO no mesmo rio, várias análises seguidas, você vai ter um perfil aqui de relação numérica desses valores. Se você for para um rio de uma outra cidade, se estabelecerão outros valores, outras relações numéricas. Mas, mais ou menos, essa relação de 1 para 2 é bastante expressiva, é bastante comum, é bastante regra, mas não é uma regra para sempre, até porque corpos hídricos diferentes têm características diferentes, né? Demanda química de oxigênio, DQO, agora a gente entra no método analítico, fala-se apenas de DQO nessa aula, e como falei, numa aula seguinte faríamos a exposição do método analítico de DBO. Então, falando apenas de DQO, é definida como quantidade de oxigênio, já falamos, necessária para oxidar a matéria orgânica presente no despejo, e vimos que grande parte das vezes em despejo industrial, mas, claro, acompanha também as análises de tratamento de água, né, do Maeta. No caso, dicromato de potássio é usado em meio ácido nessa análise. Olha bem, gente, usando sulfato de prata como catalisador. Então, você perceba que temos condições oxidantes rígidas aqui, né, enérgicas. Você vai ver que esse dicromato de potássio, claro, você sabe, ele é bastante oxidante. Esse meio ácido vai ser sulfúrico concentrado. Teremos sulfato de prata como catalisador. Se não bastasse todo esse meio oxidante, isso vai ser colocado para ser aquecido, né, em refluxo por 2 horas. Ou seja, oxida, eu brinco dizendo que oxida até pensamento. Durante a determinação do DQO, a ideia é que a matéria orgânica seja completamente convertida em gás carbônico e água. Limitações da DQO, nada é perfeito, né? Uma das principais é o fato de que ela oxida a matéria orgânica, independentemente de sua degradabilidade biológica. Exemplo disso, a glicose, por exemplo, é biologicamente oxidável, enquanto lignina, que é algo vegetal também, é relativamente inerte à oxidação. Isso, por exemplo, na DBO. Se fizermos DQO, ambos os compostos são completamente oxidados. Então, a DQO oxida tanto a lignina como a glicose, como eu disse, DQO oxida qualquer coisa, né? Por isso, a gente viu que os resultados, né, de DQO, numericamente, são, em regra, o dobro dos valores de DBO, porque ela tem essa capacidade de oxidação ampla, né? Uma outra limitação, não proporciona velocidade de estabilização do curso d'água, tal como ocorreria na natureza. E um particular aqui, hidrocarbonetos aromáticos e piridina não são oxidados. É a particularidade desses compostos, né, nessas condições da DQO. Vantagens da análise DQO. Já comentamos isso, né, uma rapidez enorme de horas, e serve para despejos industriais e também para as ETAs, né, estações de tratamento de água. Condição de oxidação efetiva, abrangendo espectro maior de compostos químicos. Muitos poucos não são oxidados, né? E não sofre interferência de substâncias tóxicas presentes em alguns despejos industriais. Fatores favoráveis, agora já entrando no detalhe da análise, né? Por que vai se escolher o dicromato de potássio como oxidante na DQO? Por que do dicromato? A sua capacidade de oxidar grande variedade de compostos orgânicos, quase que completamente, a gás carbônico e água. Relativa facilidade com que se mede o seu excesso, né? Na verdade, a gente vai ver na fórmula que você tem uma fórmula em que você calcula uma diferença do
dicromato de potássio, uma titulação antes e depois, ou seja, é necessário que haja um excesso do dicromato para você fazer o cálculo da DQO. O grau de pureza com que se encontra no mercado, o baixo custo e o principal de tudo que está nessa tela aí, o fato do dicromato de potássio ser, na quantitativa, um padrão primário. Né? Claro que para ser padrão primário tem que ter elevado grau de pureza. Enfim, esse conjunto faz do dicromato de potássio o uso, né? O uso dele, explica o uso dele como oxidante na análise de DQO. Princípio da análise e aplicabilidade. O método se baseia na oxidação de substâncias orgânicas e inorgânicas oxidáveis. Eu brinquei que até pensamento é oxidado, né? Por quem? Pelo dicromato de potássio em solução de ácido sulfúrico a 50%. O excesso de cromato é titulado com sulfato ferroso amoniacal. Perceba que tem um excesso, né, de dicromato. Esse excesso é que é titulado com sulfato ferroso, usando o complexo ferroso de ortofenantrolina, apelidada de ferroin, né, como indicador. A quantidade de matéria oxidável, medida como equivalente de oxigênio, é proporcional ao dicromato de potássio consumido. Então, explicando melhor essa frase, perceba que a quantidade de matéria oxidável, né, medida como equivalente de oxigênio, eu mostrei que esse equivalente de oxigênio explica esse 8 da fórmula aqui. A multiplicação por 1000 é para passar de grama para miligrama, mas esse 8 é o 16 do oxigênio dividido por 2. Então, a razão desse 8 aqui é o equivalente de oxigênio. E quando se diz que ele é proporcional ao dicromato de potássio consumido, né, isso vai estar onde, gente? O dicromato de potássio vai ser o padrão primário, vai ser essa normalidade aqui precisa, né? Esse B menos A vai ser a diferença das titulações do sulfato ferroso amoniacal. Juntamente com a demanda bioquímica de oxigênio, a DQO, que é o que estamos estudando, pode indicar as condições tóxicas da amostra, bem como presença de substâncias orgânicas resistentes à biodegradação na mesma, ou seja, aquilo que não era biodegradado vai ser oxidado nessas condições rígidas, né, da DQO. Interferências, né? Claro que não pode ter matéria orgânica na vidraria, né? Alguns sais orgânicos são interferentes, mas o grande destaque, os cloretos, né? É o mais sério problema interferente da amostra, né? Essa interferência, os cloretos, podem ser eliminados pela adição de sulfato mercúrico à amostra, né? Porque aí vai precipitar cloreto de mercúrio, né? O sulfato mercúrico complexa os íons cloreto, formando um composto solúvel, cloreto mercúrico, reduzindo a capacidade de reagir. Né? Cuidados importantes: os frascos isentos de matéria orgânica, claro, né, onde você for botar a amostra. O período do tempo entre a coleta e a análise não deve passar de 4 horas. Você pode ter algumas reações aí que falseiam o resultado. As amostras que não forem analisadas dentro de 24 horas após a coleta devem ser preservadas através da adição de ácido sulfúrico concentrado até pH 2 e mantidas sobre refrigeração a 4 graus. Isso quando você não for fazer logo a análise, o que é comum, várias vezes ocorre isso. Agora, já dando uma visão de bancada, né, de laboratório, aqui estariam os reagentes, né? A solução padrão de dicromato, perceba que essa normalidade aqui é precisa, né? Ele é um padrão primário. O ácido sulfúrico concentrado é uma delas dos frascos aqui. Um é a solução de cromato, a outro o ácido sulfúrico concentrado. E no ácido sulfúrico concentrado já está dissolvido o sulfato de prata, que é para catalisar a oxidação. Então, perceba que se não bastasse o caráter oxidante do dicromato, se não bastasse o ácido sulfúrico concentrado, o aquecimento que a gente vai ver por 2 horas de refluxo, ainda assim se coloca catalisador de sulfato de prata. Ou seja, é tudo para oxidar qualquer coisa, né? Como já falei. O sulfato de mercúrio aqui está para retirar o interferente cloreto, comentamos, né? E o destaque dessa imagem, gente, é essa cor típica do dicromato de potássio. Esse dicromato ele vai
reagir, né, com a presença, com a titulação do ferro mais 2, né? E o ferro mais 2 vai levar o dicromato, o cromo mais 6, para cromo mais 3, eu comento isso à frente. Aqui é a hora de comentar. Então, o que, que vamos ter aí, gente? Né? Aquele alaranjado, né? Essa solução aqui, né? Alaranjada do dicromato de potássio. E quando titularmos o dicromato, né, com uma solução de sulfato ferroso amoniacal, o ferro mais 2, né, irá para ferro mais 3, né? Isso é uma oxidação, e isso coincide com a redução do cromo mais 6 para cromo mais 3. Na verdade, o correto seria dizer que o cromo mais 6, ao se reduzir, né, oxida o ferro mais 2 a ferro mais 3. Eu estou só destacando na imagem que, vamos ver à frente aí, você vai ter uma titulação da solução do sulfato ferroso com o dicromato de potássio. Por enquanto, na marcha analítica, o que, que temos aqui nesse balão aqui? Apenas a solução, foi adicionada nesse balão, a solução do dicromato de potássio com quem? O dicromato de potássio com o ácido sulfúrico concentrado e os cristais, né, de sulfato de mercúrio para eliminar o cloreto interferente. Resumindo, a cor, essa cor visível aí, é o dicromato, a solução de dicromato, e está em meio ácido concentrado. É isso. Isso será levado para o refluxo, que é essa imagem aqui. Né? Então, aqui, repetindo, estão quem? Né? Nessa aparelhagem, essa imagem é o mesmo dessa, uma foto de outro ângulo. Né? Enfim, esses dois balões adaptados aqui no aparelhagem de refluxo, e tem um condensador aqui, né, com entrada e saída de água. E, em resumo, aqui dentro estão a amostra, né, o dicromato de potássio e o ácido sulfúrico concentrado com catalisador. Né? Isso tudo vai ficar em 2 horas, é o que eu destaquei aqui embaixo. Esse balão será aquecido em refluxo por 2 horas. Ou seja, o destaque que eu fiz, que tudo será oxidado praticamente nessas condições de oxidação energética, certo? Depois dessas 2 horas, o que, que vai acontecer? Lembra? Tem a amostra que está sendo oxidada aí. A tendência é a amostra, né, oxidar quem? O dicromato de potássio. Então, o cromo mais 6, né, quando oxidar a amostra, ele vai passando para cromo mais 3. Né? Esse papo do ferro aqui, essa ideia do ferro, é a reação de titulação depois que eu vou mostrar ainda. Por enquanto, essa reação está ocorrendo aqui. Né? O dicromato está oxidando a matéria orgânica e passando para cromo mais 3. Perceba que eu botei um Becher aqui, e voltei aqui por isso. Está vendo um Becher aqui esverdeado? Por que isso? Se a concentração de matéria orgânica for muito grande, você pode, quando colocar a amostra no dicromato de potássio, ter tanta matéria orgânica que todo o dicromato de potássio é consumido, né, e vai para cromo mais 3, e de cara a amostra fica verde. Quando eu falo de cara, significa dizer que antes da amostra ir para o refluxo, ela já ficaria esverdeada, mostrando que a quantidade de dicromato presente em equivalentes não foi suficiente, né, para oxidar o que tinha na amostra para ser oxidada, a matéria orgânica presente na amostra. Então, se tiver uma concentração, né, por exemplo, de esgoto, de material oxidável muito grande, a solução alaranjada vai direta para o verde, indicando que todo o cromo mais 6 foi oxidado antes do refluxo, ok, gente? Então, isso aqui é uma avaliação que se pode ter se você colocar a amostra nesse meio de dicromato. Ela não permanecer laranja, ela for direto para verde, significa que a concentração de DQO na sua amostra é tão grande que todo o cromo mais 6 foi direto, reduzido, né, para cromo mais 3 antes do refluxo. A ideia é que você leve esse material para o refluxo e após 2 horas no refluxo, né, o refluxo estaria aqui, né? Depois do refluxo, você teria o quê? Retira a amostra e vai fazer o quê nela? Vai titular, né? Então, depois dessa imagem, que são as 2 horas de refluxo,
você teria o quê? Que deixar esfriar, né? Você não vai tirar isso aqui e titular direto. Você vai tirar isso aqui do aquecimento, vai fazer outra coisa no laboratório, adiantar outra análise. Depois desse material resfriado, né, você vai fazer, então, o quê? A titulação desse material. Então, esse balão aqui é o que saiu do refluxo depois de resfriado, tá certo? E aí você vai dosar o quê? O que tem na bureta que eu botei uma seta? Nessa bureta, você vai ter o sulfato ferroso amoniacal e vai titular aqui o que saiu do refluxo, né? Claro, se ainda está alaranjado aqui, significa que parte do dicromato oxidou a matéria orgânica, mas ainda tem dicromato, por isso ainda está alaranjado. Mas perceba, gente, essas fotos que eu bati foi de uma análise real, né, que esse alaranjado aqui, ele visualmente é um pouco mais fraco, menos intenso que esse, ó. Né? Por quê? Porque aqui era todo o volume inicial da concentração do dicromato sem oxidar a matéria orgânica. Quando ficou 2 horas em refluxo, aquele alaranjado diminuiu visivelmente aqui, tá certo? Mas ainda tem dicromato, né? Então, é o momento que você vai dosar quanto restou de dicromato. Por isso que a gente falou antes em dosar o excesso. Então, vamos titular nesse momento agora. Eu vou passar um filme, um visual para vocês da titulação, em que vamos fazer o que aqui, gente, agora? Jogar da bureta a solução de sulfato ferroso e os íons cromo mais 6, né, que restaram aqui depois do refluxo, ou seja, o dicromato que ainda está presente aqui, os íons cromo mais 6 laranja do dicromato, eles vão fazer o quê? Quando você começar a pingar, gotejar a solução de ferro mais 2 aqui no balão, esses íons ferro mais 2 serão oxidados pelo cromo mais 6 a ferro mais 3, o ferro mais 2 sendo oxidado a ferro mais 3, enquanto existir cromo mais 6. Né? E aí você segue a titulação. Pinga o ferro mais 2 aqui e você, claro, tem um homogeneizador aqui, o peixinho, né? O Starrer, aquele peixe rodando aqui, mantendo a homogeneização. Você vai pingando a solução de ferro mais 2. O que acontece? Ainda tem cromo mais 6, o cromo mais 6 oxida o ferro mais 2 a ferro mais 3. Sempre isso. Pinga ferro mais 2, o cromo mais 6 oxida o ferro mais 2 a ferro mais 3. Até chegar o momento em que não tenha mais cromo mais 6. Quando você pingar a solução de ferro mais 2 da bureta e não tiver mais cromo mais 6, os primeiros íons ferro mais 2 não serão oxidados a ferro mais 3. Você vai começar a ter a presença em solução, eles não serão oxidados pelo cromo mais 6, você começará a ter a presença de íons ferro mais 2. E aí, nesse momento, vai desaparecer o quê, gente? O alaranjado, indicando o ponto final da titulação. Eu quero mostrar isso numa sequência de fotos. Então, perceba essa sequência aqui da esquerda para a direita. Né? O que acontece aqui? Perceba que está a bureta aqui em cima e está aquele pinga-pinga de quem? Quem que está sendo pingado aí, né, da bureta? O ferro mais 2, a solução do sulfato ferroso amoniacal é que está pingando, né, os íons ferro mais 2. Então, você começa com um visual laranja, ou seja, existe cromo mais 6 aqui. Né? E aí, esse laranja vai começar a esverdear. Né? Por quê? Vários íons cromo mais 6 passam para quê, gente? Passam para cromo mais 3, né? Por quê? Porque ele está oxidando o ferro mais 2 para ferro mais 3. Então, perceba que o que era laranja, apenas cromo mais 6, começa a mudar de cor, porque quando se formam íons cromo mais 3, o laranja diminui de intensidade. Aqui você já vê um nítido azulado, mas, claro, ainda existe aqui cromo mais 3. Mas a ideia é que da esquerda para a direita vai diminuindo a quantidade de cromo mais 6. Né? Quando acabar o cromo mais 6, a próxima gota do sulfato ferroso amoniacal que pinga, que goteja da bureta, não vai ter mais quem oxide o ferro mais 2 e, enfim, teremos só ferro mais 2, os primeiros íons ferro mais 2, que não serão oxidados a ferro mais 3,
porque não tem mais cromo mais 6. Enfim, quando acaba o cromo mais 6, o ferro mais 2, em presença do indicador ferro-in, forma essa cor vermelha aqui, à direita, indicadora do ponto final da titulação, né? Espero que tenha sido claro a minha explicação, mas resumindo, da esquerda para a direita, isso é um timing, né? Um passar de tempo, um tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Então, é uma linha do tempo aqui da esquerda para a direita, em que se está sucessivamente gotejando, né, a solução de ferro mais 2, por conta de que ainda existe cromo mais 6 em solução, o cromo mais 6 está oxidando o ferro mais 2 a ferro mais 3. O cromo mais 6 vai diminuindo, você percebe isso na alteração de cor. Nesse último momento aqui, né, daqui para cá, quando acaba o cromo mais 6 em solução, a primeira gota de ferros mais 2 que pinga se mantém como ferro mais 2 e, em presença do indicador, surge essa cor avermelhada aí, indicando o ponto final da titulação. É isso. E aqui a fórmula, o cálculo, ele aparece de novo aí, eu tinha comentado, mas perceba que a DQO em miligramas de oxigênio por litro de amostra, resultado numericamente igual da DBO, que a gente comenta na aula que vem, mas, enfim, esse resultado estará em miligrama de oxigênio por litro de amostra. Esse B menos A é a subtração da solução de sulfato ferroso, gasto com a amostra e com o branco, multiplicado pela normalidade da solução do sulfato ferroso amoniacal, né? E aqui, ó, o milho equivalente eu comentei de quem? Do oxigênio, tá certo? Espero ter sido útil aí. Obrigado.